Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Fala Caju, um podcast feito por uma desconhecida com convidados também não muito conhecidos. No episódio de hoje, trouxe nosso primeiro convidado, Pedro Rocha, para falar sobre a fase da adolescência e começo da vida adulta no pós-faculdade, sob um olhar masculino. Oi, Pedro, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Muito obrigado pela oportunidade, Ju. Obrigada a você por ter aceitado. Pedro, eu queria muito que você começasse assim contando um pouquinho pra gente sobre quem você é, o que você faz. Conta um pouquinho sobre você. Tudo bem. Eu sou advogado, sou daqui de Itápolis mesmo, natural de Itápolis, sempre morei aqui. E nos últimos anos eu tenho mantido residência aqui em Itápolis também, onde eu fixei meu escritório de advocacia. Mas se quiser que eu já estenda para falar da minha formação, eu Pode falar. estender. Então, assim, eu estudei no Ângulo desde muito novo, que é uma escola aqui do município de Itápolis. Depois eu fui me mudar para Bauru, para estar me graduando em Bauru, fazendo direito lá em Bauru. Depois de 5 anos eu retornei para Itápolis. Aí teve, só para não ir adiantando muito, a particularidade do Covid no meu último ano de faculdade. Então, assim, na verdade eu fiquei 4 anos em Bauru, no 5º ano eu já estava de volta a Itápolis. Fiquei um tempinho em São Paulo também nessa transição para fazer estágio na área de contratos com meu tio lá em São Paulo. E desde então eu estou aqui em Itápolis, no escritório, com uma sociedade com o Pedro Amaral, que é meu sócio, com a Bárbara, que é minha sócia, mandar um abraço para os dois. Muito legal. E desde então eu tenho ficado por aqui, que vai desde 2020 até agora, mais ou menos. Então, assim, o Pedro já tinha um escritório, aí eu entrei, dali um pouco entrou a Bárbara, e desde então a gente vem criando raiz aqui em Itápolis. Que legal, super legal isso. E como que foi pra você escolher direito? Então, foi um processinho um pouquinho não tão natural quanto talvez seja para alguns. De início eu tinha 2 possibilidades muito fortes, que era ou escolher pela faculdade, pelo curso de História, que eu sempre gostei muito de estudar História. Que legal! Ou por jornalismo. Eram os 2 cursos que eu mais gostava no meu 3º colegial. Assim, durante a formação na escola, eu tinha muito gosto por esporte. Então, assim, a História, ela veio numa vertente que eu gostava muito de estar estudando o começo da origem do meu clube, que é o Palmeiras, que é pelo qual eu torço, que começou ali em 1914, no pós-Primeira Guerra Mundial. Então eu gostava muito de conciliar estudar a história com também o esporte. Então eu via, quando eu estava um pouquinho ali no colegial, a oportunidade de estar fazendo algo próximo ao Palmeiras, algo próximo ao meu clube, que demais. Ao estudar história e ao estudar jornalismo. Aí, quando eu tava no 3º colegial, eu comecei a funilar, comecei a pensar melhor sobre as 2 possibilidades de curso, que, assim, eu não desestimulo ninguém a estar fazendo nenhum desses 2 cursos, eu acho que as 2 profissões são sensacionais e fundamentais. Mas, quando chegou mais perto da hora de decidir, eu comecei a pesquisar as faculdades, as universidades e as possibilidades. Direito sempre foi uma possibilidade, mas nunca a minha prioridade. A minha prioridade sempre foi estar ali alternando, flexibilizando entre história ou jornalismo. Aí, quando eu estava no meu 3º colegial, teve uma decisão à época que me desestimulou um pouco a fazer jornalismo, que foi que eu fiquei um pouco temeroso, porque deixou de ser obrigatório a necessidade do diploma do curso de jornalismo para você ser jornalista. Então isso fez com que eu me desestimulasse a época por receio, porque como tinha acabado de mudar no meu 3º colegial, eu não sabia muito bem como o mercado ia receber essa mudança, né, essa transição. Então, assim, por mais que, talvez mais do que história, o jornalismo esportivo em si, se fosse algo que eu quisesse muito, eu pensei que eu pudesse, talvez, percorrer um caminho de 5 anos na universidade e ser atropelado por um ex-jogador de futebol que se aposentou e que tomou o meu espaço. Isso é verdade. Então, esse foi meu grande receio no meu 3º colegial para não fazer jornalismo, que talvez fosse minha primeira escolha. Eu até, na época, eu lembro que eu conversei com o Rafael Paloni, que é um amigo meu, que é jornalista. Ele trabalha na Globo hoje. Um abraço pro Rafael. Legal. Que me estimulou muito. Só que, assim, ele, como já estava fazendo, ele não tinha como me passar essa percepção de como seria o futuro pós a mudança. Então, assim, eu não fiquei seguro em fazer. Talvez essa seja a palavra. E história,
quando eu fui buscar a grade do direito, tem uma coisa dentro do direito que quando você define o que é direito, que é algo muito difícil, talvez as universidades tentam explicar isso para você durante vários anos da sua formação, você tem que começar a estudar história. Então, assim, para você entender o que é um direito, a partir de quando você tem esse direito, o que você fez para ter esse direito, quando você pode reivindicar, você passa por um processo de estudo que retoma muito o estudo histórico. Então, assim, hoje eu sou advogado, eu tenho especialização em direito contratual, direito digital, e estou me especializando em direito internacional, mas eu vejo que uma vocação que eu gosto, que eu tenho e que eu quero exercer no futuro é dar aula. Então, assim, isso vai de encontro um pouquinho com uma ideia inicial que era fazer história. E talvez, se Deus permitir no futuro, passar no mestrado, iniciar os processos de dar aula em uma universidade. Hoje eu estou como professor assistente da Universidade Galileu ali de Botucatu. Que legal! Mas ainda de maneira como de monitoria, né, do professor titular, que é o Silvio Alvarez. Um abraço para o Dr. Silvio também. Então, assim, é um processo de transição. Foi um processo de transição um tanto quanto complexo no terceiro colegial, porque as minhas 2 primeiras balas, que seria história e seria jornalismo, eu acabei me vendo um pouco desestimulado pelo momento e pelo contexto do ano de 2015, né, que foi o ano do meu terceiro colegial. Então, assim, depois disso eu comecei a ver minha terceira possibilidade, que foi o direito. E aí, quando eu vi a possibilidade de estar estudando história dentro do direito e ter a matéria de direito desportivo, que é também uma que eu faço curso com o Dr. Gustavo lá na USP de Ribeirão, eu me vi inserido num contexto em que eu podia estudar história, podia participar do aspecto esportivo, que era o que me conquistava dentro do jornalismo, dentro do direito. Então, eu vi no direito uma forma de conciliar, talvez, as vontades que eu tinha no terceiro colegial. Nossa, é muito legal que você conciliou tudo assim, né? Porque geralmente as pessoas desistem, vão por uma coisa completamente diferente. Você pegou tudo e juntou numa coisa só. Então, foi muito legal. E como que foi a faculdade pra você, assim, esse período de estudar lá? Eu entrei muito novo na faculdade, assim. Você entrou logo que você saiu do colegial? Eu entrei logo que eu saí do colegial, e eu saí do colegial com 17 anos. Então, assim, logo que eu mudei pra Bauru, um abraço pro Reninho também, que foi com quem eu morei lá em todos os anos enquanto eu estive lá, a gente ainda não tinha apartamento. Então, assim, pra ficar em hotel, meus pais tinham que assinar autorizando porque eu era menor de idade. Pra eu pegar um ônibus, meus pais tinham que assinar autorizando porque eu não podia pegar ônibus. Então, assim, teve alguns períodos que foi realmente uma adaptação, assim, uma transição da adolescência para a vida adulta. É um processo pelo qual você percebe que você está saindo do ambiente confortável, que é o ambiente familiar, e está se inserindo num ambiente em que você tem que dar a sua cara a tapa. Totalmente fora da zona de conforto, né? Fora da zona de conforto. Mas, assim, eu sinto que talvez 2016, foi meu primeiro ano de faculdade, tenha sido o meu ano de maior amadurecimento. Porque foi quando eu comecei a trabalhar também, com 17 anos. Então, assim, aqui em Itápolis, quando eu estava aqui, antes de ir para a faculdade com 17 anos, qualquer problema que eu tinha, basicamente o que eu fazia? Pai, mãe, e buscava a ajuda deles para estar resolvendo. Lá em Bauru, eu podia até ligar para eles, mas quem ia acabar resolvendo, quem tinha que correr atrás de resolver as coisas, era eu, no máximo, a ajuda do meu amigo ali que morava comigo. Então, assim, foi um processo tranquilo, porque, assim, estar junto com alguém que você gosta e estar junto com alguém que facilita a sua rotina faz com que você não se sinta sozinho. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E quanto à adaptação à cidade, por ser uma cidade que é próxima a Itápolis, eu não senti tanto. Porque, assim, durante a semana, basicamente, eu ficava de segunda a sexta-feira em Bauru. Na sexta-feira eu voltava para Itápolis. E aí ficava aos finais de semana aqui. Então, assim, não era tão cansativo estar voltando todo final de semana, porque era 1 hora só, é perto daqui. E me possibilitou, ao mesmo tempo, como eu posso falar, a cultura de Bauru é uma cultura interiorana, também é uma cultura próxima que a gente vive aqui em Itápolis. É diferente do que eu senti quando, por exemplo, eu fui trabalhar um pouquinho em São Paulo. Porque lá em São Paulo, por exemplo, aqui em Itápolis, citando o exemplo de quando eu fiquei com Covid, que para não ficar junto da minha família,
eu peguei e basicamente me hospedei em um hotel, me internei num quarto de hotel, não saía do quarto de hotel. E aqui em Itápolis eu tenho um amigo que tem uma farmácia, me mandava todos os medicamentos lá, super preocupado, atencioso, perguntava como eu estava. Tinha um médico que era amigo meu, me mandava mensagem o dia inteiro perguntando como eu estava. Tinha um apoio, né? Então, assim, você percebe que para além da sua família, numa cidade interiorana, você consegue montar uma rede de apoio. Então, assim, fazer essa transição da graduação numa cidade interiorana próxima a que eu morava, fez com que, apesar de eu estar em outra cidade, não fizesse que eu mudasse de realidade. Uhum. Então, assim, eu até prestei outros vestibulares, eu acabei passando no vestibular da PUC, mas isso na lista de espera quando eu já estava lá morando em Bauru. E aí eu acabei optando pela decisão de ficar lá. Isso acabou acontecendo também com o Reno. O Reno aconteceu antes de mim, foi até muito engraçado, que eu lembro como se fosse hoje. Ele passou na PUC, tomou a decisão, não foi. Depois eu tive que tomar a decisão, não fui também. Uhum. E aí... Então, assim, se eu tivesse feito a transição direto do terceiro colegial, talvez para São Paulo, eu tivesse sentido um pouquinho mais, porque eu ia estar um pouquinho mais isolado e sem essa rede de apoio que eu consegui ter em Bauru, mesmo que não fosse a minha cidade natal. É muito bom ter essa rede de apoio, assim. Eu adorava Bauru. É uma cidade que, assim, você gostou bastante de morar lá nesse período. Então, Bauru é uma cidade realmente acolhedora, maravilhosa. Sinto falta, mas eu também tive uma rede de apoio e eu acho que é muito mais fácil quando a gente tem mesmo essas pessoas pra se inclinar, né? Ajuda, pedir e tudo mais. E você falou pra mim que o direito não sabe nem definir, né? Tem muitas definições, muitas coisas, mas o que significa? O que é o direito pra você? Então, essa pergunta foi me feita pelo professor Pedro Alarcon na minha primeira aula de Sério? Ciência Política, Direito e Estado. Então, assim, é um pouco difícil e complexa essa pergunta. Essa pergunta, se você fizer para alguém que está na graduação, para alguém que está no mestrado, para alguém que está no doutorado, Vai ser uma resposta diferente. vocês vão ter respostas diferentes, com toda certeza, com graus de complexidade de respostas diferentes. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente pode começar que direito, ele não é uma palavra que possui uma conceituação pura e expressa. Tipo assim, por exemplo, o que é um celular? Celular é um aparelho pelo qual você pode se comunicar. Uhum. Direito, você pode ter o direito como gênero, como fenômeno de estudo. Então, assim, direito como gênero e fenômeno de estudo, ele tem as subespécies. Um exemplo, direito criminal, que é onde escreve todos os crimes. Uhum. Direito civil, que é basicamente todos os seus direitos na vida civil. Direito trabalhista, tudo que você pode ter e o que você não pode ter como obrigação, como dever, inserido dentro de da CLT, né, da Consolidação da Lei do Trabalho, que nada mais é do que os nossos direitos e deveres trabalhistas. Uhum. Então, assim, como fenômeno, gênero, ele abarca todos os demais que a gente tem dentro do direito. Como ato do dia a dia, direito pode ser tudo que a gente faz, literalmente tudo. Por exemplo, o ato da gente estar aqui hoje conversando, a gente está exercendo nada mais do que nossa liberdade de expressão, do que a nossa liberdade de locomoção para ter vindo até aqui e estar aqui presente hoje. Então, assim, direito você pode estar tanto conceituando ele como um fenômeno e a partir desse fenômeno estudar suas subespécies, quanto você visualizar o direito acontecendo no dia a dia, como está acontecendo nesse momento. Então, assim, aqui você está nada mais, nada menos que exercendo alguns direitos que você tem. Uhum. Então, assim, a conceituação ela é um pouquinho complicada, porque ela possui várias formas de ser compreendida. Uhum. Ela pode ser compreendida desde o fenômeno até ao ato. Então, assim, não é tão simples, mas eu acho que talvez eu consegui demonstrar para você que tem caminhos diferentes para eu estar falando o que é direito. Dependendo do que você quer abordar, direito pode ser uma coisa, pode ser outra, mas basicamente direito é a gente viver num estado democrático, que é um requisito, né, para ter um estado de direito, um estado democrático, que reconhece que todas as pessoas que nele estão inseridas são sujeitos de direitos e deveres, direitos e obrigações, e também o Estado para com a gente. Então, assim, em um estado que é um estado de exceção, uma ditadura, a gente não consegue falar em direito. A gente talvez consiga estudar quando os direitos foram suprimidos, foram retirados. Por exemplo,
a liberdade de expressão foi um direito que sofreu muito nos períodos do governo militar aqui do Brasil, da época de ditadura militar. Então, assim, para a gente estar falando em direito, a gente precisa basicamente passar pelo estudo da sociedade. Primeiro, a sociedade é uma sociedade democrática. Em sendo democrática, a gente consegue começar a falar em direito. Mas aí a gente tem que escolher. A gente vai falar do fenômeno para estar falando, por exemplo, igual na minha apresentação. Eu falei que eu me especializei em contrato, em digital e agora estou me especializando em internacional. Todas essas são subespécies de um fenômeno só, que é o direito. Ou a gente vai estar falando dos direitos que a gente tem no dia a dia. Então, assim, eu acho que depende muito da abordagem. Né? Muitas coisas. E para você se inserir no mercado de trabalho foi difícil depois de fazer a faculdade? Assim, tem uma professora minha, que até é uma pessoa em que eu me inspiro muito, que ela chama Daniela Rodrigueiro. A Dani, ela sempre falou pra gente na faculdade, ela é uma advogada criminalista, ela é defensora dos direitos das mulheres, um abraço pra Dani, depois vou mandar pra ela esse vídeo. Fico muito feliz em lembrar dela, porque ela foi uma das pessoas que eram dessa minha rede de apoio, como a gente estava comentando. E a Dani sempre falou na faculdade, o ano mais difícil da sua formação em direito é o 6º ano. O 6º ano, ele não existe, você se forma no 5º. O 6º ano é quando você sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho. Porque assim, você sai de uma faculdade que te prepara para o mercado de trabalho, mas são muito difícil de palpar, é muito difícil da gente diagnosticar quais faculdades já o inserem no mercado de trabalho. Isso varia um pouco do curso, varia um pouco da perspectiva. Numa faculdade de Direito, você pode querer fazer basicamente concurso, pode querer ser advogado, pode fazer o curso de Direito basicamente para se estudar os fenômenos e talvez dar aula. Então, assim, você tem algumas possibilidades diferentes. Eu, desde o começo, sempre quis advogar. Eu acho que essa pode ser talvez um tema depois de discussão posterior, mas eu sempre quis advogar. Então, assim, quando eu saí com esse objetivo. É legal que você já sabia, né, o que fazer. Que era... Eu já sabia, e assim, uma das coisas que fez eu decidir por advogar foi experimentar. Experimentar tanto a vida do dia a dia de um escritório, quanto a de um órgão público. Porque você já fez estágio desde o primeiro ano, né? Então, no primeiro ano, eu fiz estágio na Defensoria Pública, que basicamente é um órgão, só explicando de maneira rápida, é um órgão que ele assiste as pessoas que têm pouca renda. Então, assim, as pessoas que precisam de um advogado, não têm condições de contratar um advogado particular, elas podem procurar a Defensoria Pública ou as cidades mais interioranas, como é o caso de Itápolis, a OAB, para ser nomeado um advogado. E esse advogado fazer a defesa dela ou qualquer propositura de ação sem ela ter um custo. Então, assim, basicamente, Defensoria Pública é você trabalhar por pessoas hipossuficientes, que a gente fala no direito, que são pessoas que não têm essa renda para estar ali contratando. E, assim, foi uma experiência muito rica, porque ao mesmo tempo em que eu aprendi muito e cresci muito profissionalmente, ela me demonstrou que o dia a dia do funcionalismo público, ele acaba sendo monótono, ao meu ver. Eu respeito todo mundo que tem uma opinião diferente. Mas a minha experiência prática foi de que eu chegava todos os dias na defensoria e eu sabia exatamente quais tipos de processos eu iria ter e quais eram as minhas atribuições que eu ia fazer naquele dia. Então, assim, durante 2 anos da minha formação de faculdade, eu já tinha esgotado basicamente tudo que eu podia crescer a nível de profissional para conhecimento dentro da defensoria. Imagina isso quando você passa num concurso de defensor público e tem que atuar nesse cargo durante mais de 30 anos. Então, assim, esse foi um dos motivos que me fez não optar por estar sendo, como objeto após minha graduação, o concurso público. Assim, não fecho as portas, mas eu entendo que para você um dia pensar em concurso, você tem que fazer toda uma preparação, todo um estudo. Então, assim, seria um pouco hipocrisia da minha parte falar que eu nunca estaria num concurso público, porque amanhã só a Deus pertence, né? A gente nunca sabe as oportunidades.
Mas hoje, desde quando eu me formei, eu venho tentando me consolidar como advogado por conta das experiências. Saindo da defensoria, eu passei por um escritório de advocacia. Aí, assim, exigia muito mais de mim, por causa que era um dia a dia muito mais louco, é uma loucura, tal qual eu vivo hoje. É um escritório muito dinâmico, que é o do Dr. Luiz, da doutora Geisa, lá o Sartori Negri Advogados. Então, assim, a gente passava e enfrentava várias matérias diferentes durante o mesmo dia, e isso me encantou. Assim, a possibilidade de, apesar de eu me especializar em alguma matéria, tal qual eu disse hoje, como eu tenho algumas especialidades, eu estar disposto e disponível para estar trabalhando e tendo dia a dias diferentes. Então, assim, eu acho que isso fez com que eu optasse pela advocacia. Entendi. A capacidade de eu ter um dia diferente do outro, assim, uma dinâmica de trabalho mais volátil, assim, um pouco menos rígida, mais flexível, e a possibilidade de eu crescer profissionalmente. Porque, assim, é um mérito muito grande você conseguir passar em um concurso público. Você passar em um concurso público é algo que você merece todo o reconhecimento até o final da sua carreira. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é algo que vai lhe dar o conforto da estabilidade, vai lhe dar o conforto do seu salário, vai lhe dar o conforto de várias coisas que você pode estar buscando, pode estar pleiteando. Se o seu caminho é o concurso, muitas pessoas procuram o concurso público pela estabilidade, por ter sempre o mesmo emprego, pela garantia de amanhã você continuar lá e continuar com uma renda fixa. Sim. Mas a advocacia, ao mesmo tempo em que ela não tem só benesses, ela não tem só frutos, não é só as mil maravilhas, mas, assim, é uma luta diária por crescimento. Então, você, ao mesmo tempo que tem uma dinâmica maior, você pode acabar colhendo um fruto maior. Isso vai depender, claro, das oportunidades e também do seu esforço. Você estar no lugar certo, na hora certa, mas preparado. Porque não adianta você estar no lugar certo na hora certa e não ter o preparo. Você tem que estar no lugar certo na hora certa e ter o preparo. Então, assim, a advocacia permite que você tenha um crescimento exponencial, enquanto que o concurso ele meio que te estabilizaria numa faixa até o final da sua carreira. Então, assim, só acabando de descrever, então eu primeiro entrei na defensoria, fiquei do primeiro ao terceiro ano de faculdade, passei alguns meses no escritório de advocacia, depois eu fui para a procuradoria, que a procuradoria é basicamente ser o advogado do Estado. Então, o Estado de São Paulo, ele é processado diariamente por funcionários públicos, e como advogado do Estado, a gente tinha que atender os interesses do Estado. Atender os interesses do Estado era demonstrar nas situações em que o Estado estava certo o porquê dele estar certo. Entendi. Então, na Procuradoria, a gente basicamente não propunha muitas ações, a gente não entrava com ações, é muito difícil. A gente mais defendia o Estado de São Paulo. Então, assim, durante minha formação, depois, no 5º ano, eu encerrei ela no escritório de advocacia de direito contratual, lá em São Paulo. Então, assim, eu transitei por 2 cargos públicos e 2 cargos privados em ambientes diferentes. E o que eu notei é que eu fui muito mais feliz no ambiente privado. Então, assim, muito mais feliz no sentido de, assim, do que o Pedro tem como aspiração para fazer no futuro. Porque, assim, foi muito rica a minha experiência, tanto na defensoria quanto na procuradoria. Um agradecimento também à doutora Thalita, que foi quem me oportunizou a experiência na defensoria. E no caso da procuradoria, foi por meio de um concurso público que eu prestei também para ser estagiário. Mas o meu superior hierárquico e meu professor de Direito Constitucional era o Dr. Roberto Mandelli. Então, assim, as experiências nesses 2 lugares foram muito ricas. Só que, como eu disse, é um ambiente mais monótono, é algo menos flexível. Então, para o Pedro, porque é muito individual, mas para o Pedro é algo que o faz menos feliz. Então, assim, eu não buscando tomar muito seu tempo na resposta, mas, assim, eu acredito que o trabalho deve ser um misto de satisfação profissional com realização pessoal. Não adianta você ter um trabalho no qual você é feliz com o trabalho,
mas que você trabalha triste. Uhum. Você tem que ter um trabalho que você é satisfeito profissionalmente por o ter e ter também a satisfação pessoal de estar trabalhando com aquilo. Eu acho que é muito legal. Porque você transitou em todos esses aí, você viu já o que caminho que você queria seguir, depois você trabalhou em outras coisas, então eu acho que isso é até uma dica, né, pra quem tá fazendo direito, eu acho, que você pode falar também, porque pra escolher essas áreas diferentes, que foi muito legal. Isso realmente ajudou você a escolher qual caminho que você queria seguir, né? Eu acho que assim, durante a graduação ela tem que ser vista como um laboratório. Uhum. Um laboratório de aprendizado. Experimentar tudo, né? Experimentar tudo, exatamente isso. Era aí que eu queria chegar. Então, assim, a faculdade, todo mundo tem uma visão, quando você faz direito, que você tem 2 obrigações na faculdade de direito. Entregar seu TCC, 3, na verdade. Entregar seu TCC, passar de ano e passar na OAB. Uhum. E quando você resume a faculdade só a isso, quando você acaba a faculdade, Você acaba nem ter aproveitado, né? sem aproveitar, e você fica sem saber. Meu Deus, o que eu faço agora da minha vida? Uhum. Então, assim, a minha opinião e a minha orientação, se eu puder dar algum conselho para alguém, é estar utilizando dos anos de universidade para aprender, fazer uma base sólida sobre o assunto, mas no ambiente profissional tentar transitar pelo máximo de lugares possíveis, para você ver aonde você se encaixa melhor. Assim, a não ser que a sua aspiração, você esteja num centro maior, por exemplo, igual São Paulo, você se encaixe muito bem em um escritório. Sim. E você tem uma expectativa de promoção. Então, assim, se você for estagiário, você passou na OAB, você pode ser contratado como um advogado júnior. E aí, dentro do escritório, você tem um plano de carreira. Então, assim, é um conselho um pouco generalista esse de transitar entre vários lugares. Mas se você não está num centro maior, que já você tem uma perspectiva de se formar e continuar naquele lugar que você está trabalhando, eu acho que sim, o melhor seria, assim, transitar por diferentes. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Muito legal o que você fez. E você saiu da faculdade, pandemia, né? E como é que foi aí começar o início da sua carreira na pandemia? Foi uma loucura, assim. No meu 5º ano de faculdade, como eu falei, eu já estava em pandemia, né? Que foi 2020. E no começo de 2020, interrompeu suas aulas. Assim, foi uma adaptação muito brusca ao novo formato, que é o formato do EAD. Hoje o EAD é uma realidade. Hoje as aulas virtuais são uma realidade. Sim. Então, a época era muito embrionário, não tinha nada muito preparado para estar tal qual está hoje. Então, assim, os professores não sabiam como dar aula. As faculdades, muitas não estavam preparadas para ter um espaço igual que a gente tem aqui para estar transmitindo a aula e passando para quem está do outro lado assistindo. Então, assim, a minha universidade estava preparada. Então, foi um processo de transição um pouco rápido. Por isso que foi brusco. Então, assim, eu vi nessa janela uma oportunidade para estar indo para São Paulo. Para não ficar estagnado. Então, assim, eu fui a São Paulo. Acabei ficando um tempo com meu tio, onde eu acabei me difundindo mais em relações internacionais, que é a área que ele trabalha. E com direito contratual. Mas eu não queria resumir o Pedro advogado ao sobrinho do Gustavo. Eu queria que o Pedro advogado crescesse, que o Pedro advogado tivesse seu próprio escritório. Então, assim... fazer seu próprio nome, né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes, quando eu falo um pouquinho da minha jornada para alguém, as pessoas têm a impressão que eu ter saído de São Paulo para voltar para Itápolis tenha sido dar um passo atrás. E talvez tenha sido. Mas, assim, eu vejo como um passo atrás para dar 2 à frente. O Pedro que voltou para Itápolis há cerca de 3 anos era um Pedro totalmente despreparado a nível profissional para estar exercendo a atividade dele. Hoje, o Pedro é uma pessoa completamente preparada. E eu consigo fazer essa diferenciação muito, assim, por conta do dia a dia. O dia a dia de trabalho, após você se formar, é completamente diferente da época de estágio. Você, quando faz estágio, tem a sensação que você é a linha de frente de um escritório, que você é o faz tudo, que você é quem está na linha de frente. Mas acredito que o mais difícil da advocacia seja a tomada de decisão. E a tomada de decisão com pouco tempo para se tomar a decisão.
E isso nos exige diariamente. O problema das pessoas acontecem diariamente. Sim. E os problemas têm que ser resolvidos no menor tempo possível. Uhum. Então, nos exige preparo. Imagina a pressão também. Então, assim, também. Então, assim, mas isso, assim, é algo que, modéstia à parte, além do fato de eu lidar bem, isso é treinado. Assim, é treinado como, por exemplo, eu falei que eu fiquei 2 anos na defensoria. A defensoria é um lugar que você atende pessoas em nome do Estado, né, que é o órgão que advoga para eles. E essas pessoas todas te levam um problema para você estar resolvendo. Então as pessoas nunca chegam lá felizes. As pessoas sempre chegam lá insatisfeitas, chegam lá com algum problema, chegam lá com alguma demanda. E assim, você ser advogado passa muito por você entender e você ter a noção que as pessoas elas carregam dentro delas experiências diferentes das nossas. Então, assim, a formação de direito, ela não pode ser tão somente aprender lei, aprender o que você tem que estudar. Você tem que se dar um passo à frente, se formar um pouquinho como pessoa que compreende que as pessoas são diferentes, que compreende que tem pessoas que podem estar num dia ruim. Humanizado, né, esse entendimento que vocês fazem. Então, assim, se você trouxer os seus problemas pessoais para o ambiente de trabalho, vai ser uma pessoa com um problema tentando resolver o problema de outra. Pessoa, Então, assim, você tem que ser frio de deixar os seus problemas, porque é normal, todos temos, dentro de casa, e a partir daí, você passar a resolvê-los. Então, assim, quando tinha esse atendimento, que, assim, normalmente a gente centralizava na defensoria os atendimentos de quarta-feira. Então, assim, quarta-feira basicamente era realizar atendimento das pessoas com as quais a gente tinha que fazer o acompanhamento processual. Então, e eu tinha 17, 18 anos. Então, eu acredito que isso, numa idade que eu tinha acabado de sair do colegial e estava numa fase de adaptação ainda ao curso, foi muito importante para eu ver que direito e advogar é muito mais do que você estar na frente do juiz, é muito mais do que você fazer um processo, é muito mais do que você ser meramente advogado. Advogado, para mim, Pedro, se eu pudesse conceituar, é a capacidade de você entender o problema de uma pessoa. A partir do momento que você entendeu o problema, você buscar a solução e entender que essa pessoa talvez não esteja num dia bom. Eu acho que esse é o principal aspecto. Não aceitar desrespeitos, porque eles ocorrem, impor um limite, mas procurar entender o dia da pessoa. Então, eu acho que esse trato com o público é uma experiência rica que a defensoria te proporciona, e, ao mesmo tempo, isso é algo necessário na advocacia. Nossa, muito legal. Porque eu acho que é tipo um psicólogo também, né? Você tá lidando com tanta coisa interna, eu acho que resolver todas essas burocracias e decorar todas essas coisas que você tem que decorar, principalmente no curso, né? Pra resolver os problemas. Então, eu acho que assim, o que a gente pode se pautar para estar tentando começar a conversar sobre um pouquinho sobre direito é, basicamente, você buscar entender as experiências das pessoas, a par de você estudar direito. No curso de direito, pelo menos na minha formação, no primeiro ano a gente teve psicologia. Que legal. Então, assim, eu acredito até que deveria ter tido um estudo psicológico um pouquinho mais aprofundado. Por causa que é algo que eu sinto, que muitos advogados se formam, saem da universidade e uma das coisas que eles não estão prontos é para lidar com o público. E assim, dentro da advocacia também tem vários segmentos. Tem advogado que não lida com o público, tem advogado que só fica trabalhando. Então, assim, para você ter uma experiência completa, você precisa vivenciar. Então, assim, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa. Toda vez que você vai fazer uma coisa pela primeira vez, é normal você ter um frio na barriga, é normal você ficar um pouquinho ansioso. Mas é a partir do momento que você a faz pela primeira vez que você deixa de ter esse friozinho na barriga. Sim. Então, assim, é você ter o conhecimento e, ao mesmo tempo, você saber atender a pessoa. Porque, por exemplo, quando chega uma pessoa com um divórcio no seu escritório, o divórcio, na maioria das vezes, ele não é consensual. Ou seja, vamos supor, são pessoas que passaram anos juntas, construíram
propriedade juntas. Então, assim, uma pessoa foi lá e comprou um carro, o outro foi lá e comprou uma casa. Muitos não querem dividir na hora da separação. Então, antes de realizar um atendimento, para pegar o caso, para resolver o problema da pessoa, você tem que muitas vezes ouvir a pessoa desabafar com você. Sim. Então, assim, é muito o ato de você entender a pessoa, entender o problema dela, para depois você resolver o problema dela. É um pouco disso. Passa a ser um pouco uma ciência social, assim. Muito legal isso, muito que eu falei de ser humanizado, né, esse atendimento assim que vocês fazem para todas essas pessoas. Até queria te perguntar qual que é a dica que você gostaria de ter recebido antes, assim. Você acha que isso de estudar mais essa psicologia, de atender o público, seria uma dessas coisas também que você gostaria de ter estudado antes, assim? Eu acho que, assim, se o Pedro de hoje pudesse dar uma dica para o Pedro que acabou de entrar na faculdade, seria a de ter o contato com o público, desde o primeiro ano. Foi algo que, felizmente, eu tive. Mas é algo que, se eu não tivesse tido, eu tenho certeza que hoje eu não teria tido um crescimento profissional tão rápido quanto eu tive. E, assim, uma dica também para eu ter dado a mim, se eu pudesse ter feito isso, seria começar a participar um pouco mais, enquanto na universidade, de sessões de julgamento. Que legal. Porque uma coisa é você se interpor perante as pessoas que te respeitam como advogado. Os seus clientes, eles sempre vão ter uma relação, assim, sempre talvez seja uma expressão muito forte, mas na maioria das vezes, sempre vão ter para com você uma relação de respeito e mais do que isso, de necessidade de tratar essa pessoa bem, porque ela é quem vai resolver a sua demanda. Sim. Mas no âmbito de uma audiência, você está tratando com iguais, no sentido de pessoas que têm uma formação igual ou superior à sua, no caso. Vão ter advogados e ali pode ter um juiz. O juiz talvez tenha a mesma formação, mas ele passou em um concurso público que o investiu no cargo. Então, assim, a gente chama de pirâmide de Kelsen, que tem as partes e tem o juiz. Então, assim, dentro da pirâmide também tem a Constituição e tem as normas que a gente tem que seguir. O juiz, ele é vinculado a seguir tudo isso. Nós, como advogados, somos meros pessoas que expressam a lei. Então, assim, eu falando que o meu cliente tem a razão por conta disso, e o outro advogado que o cliente dele tem a razão por conta disso, e o juiz vai chegar num denominador. Respeitada a pirâmide, que é seguir a Constituição, abaixo da Constituição, os demais códigos, a gente tem uma hierarquia, né? Então, assim, a vivência dessas sessões de julgamento faz com que você tenha uma noção melhor de como se posicionar quando for a sua vez. Porque, infelizmente, em todas as profissões a gente tem profissionais e profissionais. Sim. Tem o profissional que vê a jovem advocacia, que inclusive tem a comissão aqui de Itápolis e ela tem que ser fortalecida, uma oportunidade de ganhar a causa no grito e desrespeitar esse colega advogado. Então, assim, o início da advocacia, para quem vai iniciar na advocacia, pode ser um pouco assustador, no sentido de que tem muitos advogados e muitos colegas que eles vão buscar lhe auxiliar e vão buscar lhe dar a oportunidade de crescer junto com eles. Um exemplo é o Dr. Juca. Ele é um advogado aqui da cidade de Itápolis. E, assim, agora que, vamos dizer que eu já estou mais macaco velho, a gente briga, no bom sentido da palavra, no mesmo tom. Na minha primeira audiência, que eu fiz aqui em Itápolis, eu fiz a audiência com ele. E como eu disse para você, ele é um advogado muito experiente, já foi prefeito aqui da cidade, então tem um conhecimento muito elevado. Então, assim, pode ser um pouco assustador. O Dr. Ubaldo, que é o Dr. Juca, ele é uma pessoa muito preocupada em respeitar o colega advogado. Então, assim, no meu caso com o Dr. Ubaldo, ele tentou desconstituir meus argumentos, mas sempre dentro de uma zona de respeito. Sim. Talvez você vivenciar dentro da universidade
audiências seja muito importante para você saber lidar com profissionais que não são igual ao Dr. Ubaldo. Profissionais que vão ver no jovem advogado a oportunidade de crescer para cima dele, te desrespeitar, te desestabilizar principalmente. Assim, já aconteceu comigo de advogadas criticarem o meu trabalho durante a audiência. Teve uma advogada uma vez que pegou e falou: doutora, sua peça está muito ruim. Então, assim, eu, obviamente, a contornei durante a audiência e acabou que essa ação foi uma ação que a gente ganhou. Ela faz isso, no sentido, ela, a pessoa, sempre faz isso no objetivo de te desestabilizar. Então, primeiro de tudo, você tem que ter uma base sólida. A base sólida é você estudar, você estar preparado. Então, sempre que você vai enfrentar os desafios, você estar preparado. Mas, para além disso, você está preparado não só com o estudo, e sim vivenciando. Então, por isso, vivenciar seja talvez o mais importante dos passos, porque você saber como lidar numa situação em que você é colocado contra a parede. Acho que aprender a lidar com as emoções também, né? Porque eu imagino, assim, pessoas que têm um temperamento muito forte, que não vão saber lidar com esse desrespeito de uma forma calorosa, não vai saber lidar e falar, nossa, eu tenho argumentos pra falar com você. Vai realmente ir nessa raiva, né? Então, e pode, assim, por exemplo, você faz toda uma preparação, um roteiro. Para a audiência, tal qual um roteiro. A gente monta as perguntas que a gente quer fazer para as testemunhas, a gente monta as perguntas que a gente quer fazer para outra parte, seguindo uma linha de raciocínio que vai comprovar o nosso ponto. Só que aí você começa a audiência, outro advogado já te desestimula, já te tira do sério, você acaba perdendo toda a cronologia que você tinha. Então, isso é intencional, isso muitas vezes é uma estratégia. Uma estratégia condenável, que eu não seguiria. Mas é uma estratégia que, infelizmente, alguns colegas seguem. Então, assim, esse seria o primeiro ponto, seria você vivenciar as audiências, você vivenciar a prática, mais do que ficar só fazendo petição, que basicamente é algo que você está dentro de uma zona de conforto, dentro da atividade da advocacia. E a outra coisa que eu poderia dar como dica é fazer sempre terapia. Legal. Porque, assim, em direito, em advocacia, você está acostumado a todo dia resolver os problemas dos outros. E muitas vezes você se esquece de resolver os seus próprios problemas. Advogado, todo mundo, toda profissão tem o seu próprio fantasma. Eu tenho os meus. Então, assim, se você não estiver mentalmente capaz para estar exercendo a sua atividade, você, primeiro, que você não vai render o quanto você pode. Segundo, você não vai conseguir atingir o seu potencial. E terceiro, que você vai estar comprometendo um cliente seu. Então, assim, a busca pela saúde mental é algo que deveria ser mais estimulado, ao meu ver, nas universidades. Infelizmente, tipo, eu até gostaria de tocar nesse assunto, mas como uma forma de homenagem. Eu perdi a minha melhor amiga da universidade no último ano do curso, no meio da pandemia, por conta da saúde mental. Que, assim, infelizmente, aconteceu um episódio, ela acabou tirando a própria vida. E a minha turma leva o nome dela, que é Rafaela Almeida Pacheco Carinhato. E, assim, isso foi algo que fez com que, pelo menos a minha sala, desse uma atenção e um foco para o quão importante é a saúde mental. E eu sempre levo isso comigo. Se eu puder dar uma mensagem, dar um recado, dar uma dica, é você seguir, não só durante a formação da graduação, mas desde quando você começa a formação da sua vida. Se você teve pais que estimulou você a procurar uma terapia, procurar resolver os seus problemas mentais, ótimo. Se você não teve, chegou na fase adulta, procure. Porque, assim, a importância da saúde mental, ela só é dimensionada pela própria pessoa quando ela começa a perder a saúde mental dela. Sim. Então, assim, eu acho que o principal recado é esse. Nenhum profissional consegue atingir o seu potencial máximo se ele tiver com a saúde mental abalada. Sim. Há pouco eu estava vendo o Caleri, que é um jogador de futebol do São Paulo, do centroavante do São Paulo. Ele deu uma entrevista essa semana falando que ele acabou de terminar um relacionamento, ele é argentino e mora no Brasil. E que ele estava sozinho. Ele chegava em casa dos treinos, ele estava sozinho. Ele chegava dos jogos, ele estava sozinho. Então, ao mesmo tempo que ele tinha muitos fãs, que são os torcedores do São Paulo, dentro da casa dele, no dia a dia dele, ele é um cara sozinho e triste. Então, assim, quando ele chega para desempenhar uma atividade de alta performance,
ele não conseguia render. Então, ele não conseguia pôr em prática todo o talento que ele tinha para exercer a profissão dele. Sim. Então, assim, dentro da profissão, a minha dica seria ter experiência prática para além da teórica. Uhum. E para além da faculdade, para além do que eu percebi do que é necessário, cuidar da saúde mental. E fica, tipo, nessa dica um beijo e um abraço muito grande para toda a família da Rafaela, que eu sempre carrego comigo, sabe? Todos os ensinamentos que eu tive com ela durante os anos de faculdade. Se hoje eu sou um bom profissional, muito é por ela, assim. Então, deixar esse recado muito em homenagem a ela. E é isso daí, bola pra frente. Fico até um pouquinho emocionado, mas eu acho que esse talvez seja o principal recado. O principal recado, cuidem da saúde mental de vocês. Eu sinto muito que isso tenha acontecido. O bom profissional, ele está junto de uma pessoa que tem a capacidade mental para estar exercendo a atividade dela. Uhum. Então, eu consegui ver na minha amiga, minha melhor amiga, a importância de eu cuidar da minha saúde mental. Até porque hoje muita gente acha que é mimimi a saúde mental, né? O cuidar e fazer terapia, que é uma coisa assim que você só deve fazer realmente quando você falou que tá depressivo. Mas eu achei muito importante esse recado, principalmente alarmante, né? Todas as situações que acontecem isso. E muito legal cuidar da saúde mental, porque vocês estão lidando com vários problemas. É igual o divórcio, vai que você é um advogado que também está passando por uma situação conturbada com a sua família, ou com outras situações assim que você tem que lidar. Então eu imagino assim que seja uma carga pesada. E eu acho que é muito importante qualquer profissão a gente fazer, né? Manter essa constância e fazer terapia todo dia. É muito importante. Eu acredito que sim. E assim, isso pode servir até como policiamento para as pessoas, elas não levarem o ambiente de trabalho delas para dentro de casa. Uhum. Porque, por exemplo, eu e a Lô, a gente tem uma rotina muito unida. Então, assim, quando eu saio do escritório, quase que diariamente a gente se vê. Uhum. A Lô é minha namorada, que eu falo com carinho da Ana Lorena. Então, assim, às vezes eu tô tão esgotado do trabalho, que tudo que eu quero é tomar um banho e ficar quieto na minha. Uhum. E muitas vezes ela gostaria de ter o Pedro mais ativo, o Pedro com mais atenção. E ela não tem. Eu acabo, assim, às vezes, sendo um pouco grosseiro, sendo uma pessoa um pouco inconveniente, numa proporção descabida. E essa avaliação a gente só vai conseguir ter quando a gente tiver com uma saúde mental razoável. Uhum. Porque senão a gente só vai ver o problema no outro, a gente não vai conseguir identificar os nossos próprios problemas. Sim. Então, assim, é normal a gente se cansar do nosso trabalho fisicamente. A gente tem que manter a nossa atração, por exemplo. Eu amo o que eu faço. Ontem você pode perguntar para minha namorada se tiver oportunidade. Eu fiquei até meia-noite. Cheguei do escritório 6 horas da tarde. Fiquei das 6 horas da tarde à meia-noite fazendo um artigo científico. Então, assim, eu literalmente começo às 8 horas da manhã e paro na hora que eu durmo. Uhum. E isso, às vezes, talvez não seja tão ideal a nível de saúde Saudável, mental também, né? Talvez não seja tão saudável. Mas é importante você manter uma rotina. E nessa sua rotina, você gostar dela. O cansaço, ele tem que ser físico e não psicológico. Uhum. Eu acho que é essa a principal diferença. Você diferenciar o cansaço físico do psicológico. O cansaço psicológico, ele deve ter atenção. O físico, você deve ter o descanso. Uhum. Então, assim, é você saber diferenciar os dois tipos de cansaço. E cuidar para que você não canse psicologicamente a ponto disso afetar a sua vida pessoal. Uhum. Você acha que isso é um dos maiores desafios, assim, dessa profissão? Eu acho que o maior desafio da profissão da advocacia, hoje ainda, é ser valorizada. Porque muitas vezes as pessoas têm um olhar preconceituoso para com a advocacia porque eles criam estereótipos. Uhum. Por exemplo, o estereótipo da advocacia criminal, defender bandidos, totalmente errado. Claro que tem casos que você vai defender uma pessoa que cometeu um crime que causa reprovação social. Uhum. Então, assim, é normal as pessoas que estão inseridas num contexto de não gostarem do que aconteceu, reprovarem o advogado, mas o advogado está meramente exercendo a profissão dele. Uhum. Então, assim,
o respeito aos colegas advogados no tocante a eles terem a possibilidade de exercer a profissão deles sem ter o preconceito para como eles fazem, eu acho que é o primeiro ponto. Não só a advocacia criminal, acredito que seja a que sofre maior preconceito, mas temos também no direito do trabalho, que pensa que o advogado trabalhista só está esperando o empregado sair do emprego para tentar ferrar com a vida do empregador. E não é assim. O que a gente está lutando na advocacia trabalhista, por exemplo, é pelos direitos do trabalhador. Na advocacia criminal, você não está defendendo o bandido, você está mostrando a versão do seu cliente. Muitas vezes, pessoas são acusadas injustamente. Então, quando você fala que o advogado criminal defende bandido, se um dia você for acusado injustamente, você vai contratar quem para te defender? Sim. Então, assim, eu acredito que o maior desafio da advocacia hoje ainda seja lutar contra esses estereótipos. Eu acredito que hoje em dia, com a nossa presidente aqui da OAB de São Paulo, que é a Patrícia Vanzolini, ela foi minha professora no curso preparatório para a OAB. Ela é uma mulher muito solícita e ela é muito humana. Então, assim, ela consegue ter uma abordagem muito legal a nível de valorizar as classes. Porque, como eu falei, direito é um fenômeno, dentro do fenômeno tem várias espécies. Sim. E tem os colegas que se especializam. Então, tem advogados criminais, trabalhistas. Então, para não alongar muito, eu acho que o primeiro ponto seja a valorização da profissão, lutando contra a imposição de estereótipos que acabam gerando preconceito para com os advogados. Mas, no dia a dia, eu acho que o maior desafio talvez seja você saber separar o seu escritório, a sua vida profissional, da sua vida pessoal. No começo, assim, tinha casos que eu incorporava tanto o problema do cliente que ele passava a ser meu. Então, assim, eu ficava, nossa, eu preciso resolver isso, precisa resolver isso. Eu saía do escritório às 6 horas da tarde, chegava na minha casa, eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer para resolver isso? Então, assim, você precisa primeiro encerrar o escritório junto com a hora que você sai do escritório. Até porque acaba gerando até uma ansiedade, né? Também. Então, assim, e eu sou uma pessoa ansiosa. Então, assim, lidar com o direito, lidar com a advocacia, você vai aprendendo basicamente conforme o método experimental, né? Você vai provando as situações e vai moldando qual seria a melhor forma de você estar se adaptando a ela. Então, assim, é normal você ficar ansioso no seu primeiro caso, você ficar abrindo o processo todo dia para ver se tem alguma novidade. É normal você ficar com o cliente mandando mensagem para você, perguntando se tem novidade a cada 20 minutos. Então, assim, é um passo seu entender que você tem que impor limites. Qual o primeiro limite que eu tento me impor, que é difícil também, mesmo tendo alguns anos já de advocacia? Sair do escritório e deixar os problemas do escritório dentro do escritório. Buscar, a partir do momento que eu sair do escritório, ter a minha vida social. Porque senão você vive de trabalho. E viver de trabalho, claro que é o seu ganha-pão, mas não pode ser sua única satisfação pessoal. Então, acho que assim, é saber impor limites. Como que você acha que é legal, assim, manter essa produtividade no trabalho, mas ao mesmo tempo não se cobrar tanto pra levar, assim, pra casa os problemas? Eu acho que, assim, o primeiro ponto. Todo dia que você chega cedo no trabalho, você chega cedo pra advogar, você tem que estar preparado mentalmente. Então, assim, você tem que chegar pronto para render. Se você não tiver num bom dia, é melhor você não sair da sua casa. Isso é algo que eu experimentei. Eu prefiro trabalhar 3 dias na semana em que eu esteja com o meu psicológico, que eu esteja bem disposto e produtivo, do que ir os 5 dias e ficar os 5 dias improdutivo e indisposto. Então, assim, o primeiro passo é você chegar no escritório pronto para você exercer a sua atividade, preparado mentalmente. A segunda coisa você saber falar, eu não sei, eu vou estudar. Então, assim, muitas vezes alguns clientes chegam no seu escritório com vários tipos de demanda. Eu sou especialista em contratos, digital e estou me especializando em internacional. Tenho prática em família, em civil e trabalhista. Tributário, por exemplo, não tenho
conhecimento. Sou muito sincero com os clientes que me buscam. Mas tem um advogado que é um parceiro meu, que chama Marcos Mazo, que é de Bitinga. Ele é um excelente advogado tributarista. Então, assim, eu posso estar falando com o Marcos, apareceu isso aqui no meu escritório, como que eu posso estar resolvendo? Resolvo para o cliente, ou encaminho ele até um advogado que saiba estar resolvendo aquele problema. Então, assim, retomando a pergunta, a cobrança, ela tem que ser por você desempenhar o seu melhor que você pode entregar naquele dia. Eu acho que, assim, se eu ver uma peça minha de quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, que eu fiz no estágio, talvez eu fale, meu Deus, como que eu fiz essa peça? Mas eu tenho que reconhecer que quando eu fiz aquela peça, era o melhor que eu podia entregar. Sim. Então, assim, é o melhor que você pode entregar à época que você fez. E não você ver, nossa, eu tenho um processo lá de 2018, 2019. Hoje eu faço dessa forma, eu tô ganhando todos os processos. Por que que eu fiz daquela? Esse é um aprendizado, né? Até você aprender, assim, como é que é a maneira. Então, assim, eu acho que a cobrança, ela tem que ser diária por você se atualizar, por você estar preparado. Direito é uma coisa que se muda completamente. Hoje é uma coisa, amanhã o Supremo pode dar uma decisão que muda totalmente o entendimento. Então, assim, passa por você estar atualizado, preparado e pronto mentalmente para estar trabalhando. Eu tenho comigo que, se eu estava pronto mentalmente, se eu estudei, porque assim, apesar de eu já ter o meu conhecimento que eu adquiri durante a graduação, durante meus anos de especialização, eu busco sempre estar estudando caso a caso. Peguei um caso para trabalhar, retomo novamente, estudo novamente. Então, assim, eu estou preparado mentalmente. Estou preparado a nível de estudos. Estudei o máximo que eu podia. Me debrucei tudo em cima. E fiz o meu melhor. O que acontece daqui para frente não está mais no meu alcance. Então, assim, eu acho que essa cobrança a nível profissional, ela tem que ser pautada nesses 3 fatores antes de você entregar o seu serviço, né? Sim. Antes de você trabalhar efetivamente. E depois você vai ter o controle disso com os resultados. Se você estiver tendo mais resultados negativos, talvez seja uma hora de você parar e fazer uma reflexão sobre quais estariam sendo os seus erros. Se você vem tendo êxito, é sinal que o seu trabalho vem sendo bem feito. E graças a Deus, o nosso escritório, desde quando eu entrei aqui, ele só vem crescendo. Então, assim, é um sinal e um indicativo de que o que a gente vem fazendo, fazendo bem e tá dando certo. Então, assim, é normal a gente ganhar em um dia, perder no outro. O que você não pode fazer é achar que você é o melhor advogado quando você ganhou um processo, mas também achar que você é o pior advogado quando você perdeu um processo. Não tem como controlar, né? Fora de controle. É fora do seu controle, exato, assim. Você vai estar pleiteando o direito do seu cliente. E muitas vezes o seu cliente não vai ter razão. Você pode estar propondo uma ação. Quando você propõe uma ação, quando um cliente chega no escritório, eu sempre falo para ele, você nunca pode falar que é uma ação ganha, não existe ação ganha. Você pode falar para ele que ele tem o direito, que a gente vai em busca dele. A partir daí, você tem que fazer meio que uma admissibilidade da ação se você acha que tem os requisitos mínimos para estar pedindo aquilo. Porque não adianta falar assim, juiz, me dá R$1 milhão, ele não vai te dar. Sim. Você precisa ter o direito de receber R$1 milhão, um exemplo. Então, assim, tem que ser pautado pela razoabilidade. Então, esse é um outro aspecto. Quando chega o cliente no seu escritório, você tem que ser bem sincero com ele quanto das possibilidades de você estar naquela ação, de você ter um êxito, e também da possibilidade de você estar ingressando com uma ação. Só para contar um caso, por exemplo, teve um dia que foi uma senhora lá no meu escritório e ela queria processar uma senhora que estaria fazendo trabalhos espirituais para ela estar tendo negativações na vida dela, para que ela tenha alguns problemas na vida dela. E aí eu peguei e falei assim, tudo bem, mas o que de fato ocorreu, né? O que essa pessoa teria feito para você? Não, eu só fiquei sabendo que ela fez
dentro da crença dela, um trabalho para minha vida começar a ir de mal a pior e eu quero processar ela. Pera, não é assim. A pessoa precisa ter feito alguma coisa que está definido como Tem uma crime prova. e depois, porque assim, no nosso código, a gente tem lá, por exemplo, homicídio, tipificação, matar alguém. Para você processar alguém, no caso esse processo seria público, mas para você processar alguém por homicídio, você precisa ter matado alguém. Sim. Você não vai ser processado por homicídio se você torcer para alguém morrer, por exemplo. Sim. Então, assim, é muito você fazer a exposição para os seus clientes desses casos. O que você pode estar processando alguém, o que você não pode estar processando alguém, quando você tem o seu direito e quando você não tem. Então, assim, tem até um projeto na Câmara dos Deputados que é muito legal. Ele já é um pouco antigo, mas ele nunca passa. Que é o ensino de direito constitucional nas escolas. Eu acho que talvez esse fosse muito importante para todo mundo. Porque, assim, as pessoas, elas vivem na sociedade sem saber os direitos que ela tem. E, às vezes, elas só procuram um advogado quando elas sentem um incômodo muito grande. Aí, quando vai perceber, já se perdeu o direito. Sim. Então, assim, por exemplo, direito do consumidor seria algo que seria interessante a pessoa estar estudando o que é direito dela e o que não é. O direito constitucional, que tem um rol de direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição, a gente poderia estar ensinando para as crianças, porque as crianças iriam crescer sabendo o que os outros podem ou não fazer com elas. Então, Muito legal isso. Então assim, qual era a pergunta? Que eu acredito que eu acabei evoluindo um pouquinho e fugi um pouquinho. A pergunta era... Da cobrança excessiva, né? Cobrança excessiva. Como você mantém a sua produtividade? Então, a manutenção da produtividade, só fechando então, ela vai estar relacionada com você fazer esse controle prévio do seu mental, da sua parte profissional e de você ter estudado o caso. Entregou isso, ao meu ver, eu cumpri com as minhas obrigações. Sim. Fora disso, segundo passo, você fazer uma análise de se você vem tendo bons rendimentos nas ações ou ruins. Se você vem tendo a maioria de casos negativos, é porque você tem que mudar alguma coisa. Então, você tem que passar por uma autocrítica. E aí, o terceiro passo é você, antes de pegar a ação, antes de você contratar com o cliente, você ser muito franco com o cliente se é possível estar com a ação ou não. Porque se você pega uma ação que não é possível, automaticamente, a resposta final dela vai ser um caso que você vai perder. Então, se você começa a colocar esse tipo de ação dentro das suas ações, a sua avaliação, ao final, tende a ser negativa. Então, você colocando ações que a possibilidade de você ter um êxito é maior, você passa para o cliente também a segurança maior de estar ingressando com essa ação e você tem uma própria segurança de que se você desempenhar um bom trabalho, a chance de você ter um êxito é maior. Sim, muito legal isso. Então eu acho que é você definir alguns pilares. E eu acho que quando você faz tudo isso, porque manter a produtividade, eu acho que, imagino, ainda mais no direito, assim, seja uma coisa bem difícil, assim. Tanto lidando com saúde mental, lidando com as coisas dos clientes. Eu queria muito perguntar pra você, qual tendência atual você acha que não faz sentido algum pra você? Olha, eu acho, agora é uma resposta muito mais subjetiva, assim, a nível do que o Pedro acha mesmo, do que prática, do que eu venho vivenciando. Mas, assim, eu tenho muito pra mim que o medo talvez seja a principal consequência dessa vertente que eu vou te falar. A vertente é o pensamento de rebanho, o pensamento em massa, o pensamento coletivo. Você se deixar ser levado por um pensamento de massa. Você não ter dentro de você a sua própria opinião. Muitas vezes as pessoas deixam de expressar o que elas pensam por conta do medo do cancelamento. O cancelamento talvez seja o principal tabu que tem hoje. Antes a gente tinha alguns outros tabus. Hoje, com base em que com os tabus já vem sendo quebrado, por sorte, muitos estão sendo quebrados. Essa frente do cancelamento, que acaba muitas vezes sendo ele se aplicaria dentro de um limite de subjetividade quando um grupo de pessoas pensa igual,
e elas reprovam um comportamento. Quando esse comportamento, o limite de quando esse comportamento ele é realmente socialmente reprovável e quando não é, ele é subjetivo. Entendi. Então, assim, a minha crítica é a seguinte: eu posso pensar diferente de você. E a minha opinião é que, eu pensando diferente de você, se a gente sentar para conversar, eu posso crescer com a sua opinião que é diferente da minha. Sim. Se eu ficar dentro de um ambiente de pessoas que pensam somente igual a mim, eu não vou crescer nunca. Sim. Por causa que as pessoas vão pensar igual a mim. Eu vou falar, elas vão escutar, elas vão concordar, não vai ter contraditório. Então, assim, claro, desde que a pessoa guarde pertinência nos argumentos dela, que ela seja respeitosa, que ela não seja machista, desde que ela não tenha nenhum preconceito, desde que ela não atinja, desde que ela não use de seu discurso para destilar qualquer tipo de preconceito, mas que ela apresente sua visão, eu acredito que a visão dessa pessoa, mesmo que diferente da sua, ela tem que ser escutada. Então, assim, eu acho que o principal ponto é você não ter medo de dar a sua opinião, mesmo que a sua opinião não seja bem aceita por quem a vai ouvir. Mas no caso do Twitter, o que você acha? Eu não tenho Twitter, mas eu sei que acontece muitas brigas e pessoas que falam as coisas que pensam, assim, e não ligam para essas consequências, mesmo que estejam atirando alguma coisa em alguém, assim, falando coisas impróprias, assim, para uma pessoa, ou jogando ódio. Você acha que mesmo assim, não sei, eu qual é a acho sua que opinião? assim, as redes sociais estão se tornando um ambiente muito tóxico. Um ambiente em que, assim, as pessoas estão confundindo a possibilidade de você discordar de alguém com ataques. Então, assim, esses ataques, eles até são tipificados pelo Código Penal nos crimes contra a honra, podendo ser injúria, calúnia ou difamação. Quando cometidos pela internet, inclusive, eles têm a pena aplicada pelo dobro. Entendi. Então, assim, salvo engano, é pelo dobro ou pelo triplo. Mas tem uma agravante. De qualquer forma, a pena do crime ela é agravada quando praticada pela internet. Então, assim, e hoje já tem mecanismos de identificar quem está atrás dos computadores. Então, cada computador é uma pessoa. Cada pessoa na internet, a internet não é mais terra de ninguém, como já teve-se a impressão. O que passa é as pessoas que sofrem esses ataques começarem a procurar ajuda para terem o direito de opinião, sua liberdade de expressão respeitada. Claro que o direito de opinião, a liberdade de expressão, ela tem um limite. Sim. O limite é quando você passa a atingir a esfera pessoal de outra pessoa. Por exemplo, eu posso digitar no Twitter, por exemplo, que eu achei a caneca do podcast do Itacast bonita. Um exemplo, do podcast de Fala Caju bonita. Então, assim, você tem o direito de ir no meu post e falar: eu acho a caneca do Itacast, do Fala Caju, uma caneca feia. Você tem esse direito. Agora, você não tem o direito de ir no meu post e falar assim: Pedro, vamos supor, Pedro, seu bandido, seu ladrão, você não pode falar isso, você é um vagabundo, você é uma pessoa ruim. Você não pode fazer isso, tem um limite. Discordar é uma coisa, atingir, inflamar, a palavra certa, discurso de ódio, é outra. Então, assim, a gente tem sim ferramentas para estar coibindo, só que o que acaba ocorrendo é a impunidade. Muitas pessoas deixam de estar levando a juízo os casos em quais elas são vítimas. Entendi. Então, porque assim, os crimes contra a honra, eles são procedidos, aqui vai ficar muito juridiquês, mas eles são procedidos por ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, assim, basicamente descrevendo o que tem que fazer, se você sofreu um caso como esse, você tem que ir na delegacia, fazer um boletim, ou faz um boletim online do caso que você teria sofrido, do crime que você teria sofrido. Aí você vai até a delegacia, fala: eu quero representar contra a pessoa que cometeu esse crime contra mim. A partir do momento que você falou que você queria representar, aí vai começar o inquérito policial virar uma ação. E aí essa ação, isso daqui dos crimes que fogem dos crimes contra a honra, os crimes um pouquinho mais graves, como ameaça, stalking.
Agora, os crimes que forem de crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia, eles são crimes de ação penal privada. O que é isso? Você vai, faz o boletim, registra a queixa, só que aí você tem que contratar um advogado, pedir pro seu advogado falar, olha, eu quero processar aquela pessoa. Aí depois que aquele advogado processou aquela pessoa por você, o processo começa a correr. Entendi. É o único tipo de ação penal privada que existe. São os crimes que são de um potencial menor. Então, assim, retomando a pergunta, como eu vejo o Twitter? Eu vejo como uma rede social. A rede social, ela pode... A generalização é perigosa. Então, assim, eu não gosto de tratar as redes sociais como ambientes tóxicos por si. O Twitter pode ser uma ótima ferramenta para você fazer um networking com uma pessoa que está do outro lado do mundo que você nunca quer ter o contato dessa pessoa. Sim. O Facebook também. Hoje, o LinkedIn, que é um ambiente mais profissional também. Então, assim, o problema é você saber como coibir, em direito a gente chama de enforcement, como você trazer mecanismos que coíbem, que inibem as atitudes das pessoas para que elas deixem de fazer isso. E eu acho que esse comportamento ele vai passar a ser desestimulado quando as pessoas passarem a ser responsabilizadas por isso. Só que isso passa por um processo de conscientização dos usuários que são as vítimas. Sim. Deles denunciarem, deles Eu nem sabia que tinha como denunciar. Então assim, passa muito por isso que eu falo pra você da importância das pessoas saberem seus direitos. A partir do momento que elas sabem os seus direitos, que elas vão saber quando que os direitos estão sendo lesados. A partir desse momento, você vai saber como lidar a partir daí. Então, por exemplo, se alguém vier e falar, meu Deus, que podcast horrível, o Pedro é um gordo careca feio, ele já tá me ofendendo, ele tá deixando de pensar, ele tem todo o direito de pensar assim, nossa, o Pedro não falou nada com nada, eu achei o episódio ruim. Mas ele não tem o direito de me atingir na minha subjetividade. Então, assim, tem um limite entre a liberdade de expressão e a liberdade e um crime por si. E eu acho que, assim, as redes, elas são boas, são bons mecanismos para você estar se comunicando, para você estar expondo pontos de vistas. Eu acho que num mundo como hoje, que é um mundo globalizado, tem-se até a necessidade de você ter ao menos uma rede social para você ter para perto de si o seu nicho. E até, por exemplo, eu faço parte de um grupo de estudos de como ser um professor. Esse grupo de estudos é da USP, mas ele conecta as pessoas do Brasil inteiro. Então, por meio do Instagram, de um grupo, eu consigo ter acesso às diretrizes. Então, assim, algumas redes sociais, elas acabam sendo necessárias, tanto no efeito acadêmico, quanto no efeito de você possibilitar o networking. Então, assim, eu acho que o problema não pode ser a ferramenta. São as pessoas também. O problema são as pessoas. É esse o grande problema. Lidar com pessoas. Volta ao que eu falei no comecinho, talvez. O maior desafio do direito é você também ter essa percepção de como tratar as pessoas. Sim. Já que a gente falou do Twitter, dessa coisa mais jovial, assim, eu lembro que um dia eu tava na casa da Lô e a gente tava falando sobre aceitar cookies, né? Aquela coisa normal, assim, de site. E você falou pra mim que você acaba aceitando, assim, compartilhar alguns dados seus, pessoais, né? Quando você faz isso. E eu acho que hoje em dia, nós como jovens, a gente tem acesso ao celular, a gente começa a ter celular, sei lá, com 10 anos, eu comecei com 12, mas hoje eu acredito que as pessoas estão tendo celular muito mais novas. E a gente sempre tá acessando os sites, a gente sempre tá com as redes sociais. Como é que a gente protege os nossos dados, assim? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para proteger? Tem o que fazer para proteger. Só respondendo a primeira parte da pergunta, os cookies, eles basicamente são ferramentas pelas quais os sites rastreiam as nossas atividades dentro deles e também as nossas preferências. Então, assim, você, por exemplo, pega o seu computador e entra, para não falar o nome de nenhuma empresa, você entra num site dessas empresas que você faz a busca de algum equipamento. Então, você vai lá e procura microfone de podcast. Aí, no outro dia, você pode ver que você vai ser bombardeada com um monte de anúncio de microfone de podcast. Por quê? Porque você aceitou ceder os seus cookies. Eles passaram a rastrear as suas informações que você utilizou na busca. Porque, como consumidora, a possibilidade de você
estar adquirindo algo que eles vão estar jogando na sua cara, basicamente, na internet, é muito maior. Então, ao aceitar os cookies, você permite que eles rastreiam as suas atividades. Tem-se uma discussão se isso seria um abuso ou não. Mas assim, aí já daria mais de 1 hora de podcast só para estar falando disso. Quanto a... Ficou essa primeira parte ficou bom? Ficou bom. Agora, deu pra entender. Agora, quanto a como se proteger, eu acho que assim, a minha namorada até me cobra que eu sou uma pessoa que não gosto de me expor muito nas redes sociais da minha vida pessoal. Sim. Então, de vez em quando ela fala, pô, você não fica postando foto, você não posta foto comigo, você não posta, nossa, a gente tem um cachorrinho novo, você pegou e não postou nada do cachorrinho novo ainda. Eu, Pedro, tenho um Instagram que tem acho que 100 pessoas, muita pouca gente. Eu até comentei com a Lô, eu vou estar passando para você depois, eu vou criar um Instagram profissional. Ah, que legal. E um LinkedIn, que aí quando você subir ao ar essa entrevista, você pode, inclusive... Pode colocar na legenda. Exato. Porque assim, eu acho que a gente tem que saber cuidar muito bem do que é a nossa vida pessoal e de quem a gente quer eu acho também que veja a nossa vida pessoal. Então, tudo que você sobe na internet, a internet torna aquilo definitivo. Por que do crime cometido na internet ser mais grave? Porque, por exemplo, o que seria um crime contra a honra? Um dos crimes contra a honra, por exemplo. Eu começar a falar, nossa, a Juliana roubou o celular da Ana Lorena. Esse crime é um crime que é imputar falsamente um fato definido como crime. Se você comete ele no seu bairro, você sai falando pros outros, o alcance é 1. Se você posta isso no Twitter, o alcance é muito maior. Sim. E ele é definitivo, porque alguém vai tirar print daquilo, vai jogar nos grupos de WhatsApp e acabou. Então, assim, eu acho que o maior cuidado que você pode ter é o que você fornece. Primeiro, eu até tive uma discussão, depois um abraço também. O Reno é um dos meus melhores amigos, é o que morou comigo em Bauru. Eu faço inglês com a Daniela, que é a esposa dele, que eles vão se casar agora. E o que eu tive debatendo com a Dani na minha aula de inglês dessa quinta-feira foi sobre o caso da... Vou ter que falar o nome da empresa, mas o caso da Alexa. Que é um mecanismo da Amazon Echo, né? Que é a Alexa Echo. E ela tem um mecanismo que ele chama Wake Sound, que é tipo assim, você desperta ela, e você desperta ela quando você fala Alexa. Só que qual que é a dificuldade do debate dentro disso? Tudo que você pede para ela e tudo que ela te responde, a Amazon, ela guarda dentro da nuvem. E a Amazon, tem acesso a esses questionamentos que a gente faz e as respostas da Alexa. Só que a Alexa, ela fica em estado de gravação permanente. Então, assim, ela exclui tudo o que você fala, a não ser a partir do momento Alexa, só que ela começa, o frame que ela capta, é 1 segundo antes de você falar Alexa. Então, você pode estar contando um segredo seu extremamente confidencial, e aí você fala Alexa, e aí, na gravação que vai para a Amazon, tem um segredo seu. Sim. O quanto isso está invadindo a sua privacidade. Então, assim, a tecnologia, ela é o futuro já existe. Hoje, com o celular, isso aqui que a gente está fazendo aqui. Então, assim, a comunicação, ela ficou muito mais facilitada, só que ao mesmo tempo ela te expõe a alguns riscos. Sim. O futuro, a tecnologia, ela está presente para te ajudar. Mas muitas vezes você pode cair no comodismo de achar que o que te auxilia hoje não pode te prejudicar amanhã. Então, assim, a dica é, não se exponha tanto. Por exemplo, em direito, a gente precisa saber, quando vai processar uma pessoa, o endereço de alguém. Muitas das vezes, para a gente achar esse endereço, a gente vai até as redes sociais das pessoas, as pessoas fornecem. Nossa. Então, assim, numa dessa você pode estar entregando de bandeja para um advogado o seu endereço para ser processado. Então, assim, as redes sociais hoje são fontes de informação. A exposição dentro da internet, ela não se limita às redes sociais. Toda vez que você faz um preenchimento de um formulário, que você coloca o seu e-mail, o seu CPF, o seu RG,
Você tem que observar se aqueles dados vão ser tratados. Uhum. Hoje, no Brasil, a gente tem a LGPD, que foi uma lei que foi basicamente um desdobramento da GDPR. Também daria mais uma hora de podcast. Mas, basicamente fala que a gente tem que ter uma proteção dos dados nossos que são tratados. Sim. E que essa proteção ela tem um limite de tempo. Então, por exemplo, todos os clientes que vão no meu escritório, eu tenho todos os dados deles. Só que eu posso utilizar para uma só finalidade, que são atuar dentro do processo com todos os atos necessários. Sim. A partir do momento que acabou o processo dessa pessoa, eu excluo todos os dados dela. Por causa que não me teria mais nenhum interesse Questão de ética também. ter o dado dessa pessoa. Ética e dever. Hoje, com a LGPD, a gente tem várias obrigações. Uhum. Do mesmo jeito que a gente tem direitos, a gente tem obrigações. Então, assim, eu acho que para a gente se proteger, basicamente, rede social, o quanto a gente se expõe, em sites que pedem para que a gente faça a exposição de dados nossos, eles não fazem isso por mera preenchimento. Um exemplo, teve um aplicativo que envelhecia a cara das pessoas há pouco tempo atrás. Mas lá você tinha que colocar um monte de coisa, colocar seu CPF, colocar seu e-mail. O que esse site acabou fazendo foi pegando os seus dados, as suas preferências e vendendo para um monte de empresa. E ela está utilizando esses dados para estar fazendo um monte de coisa, vazamento de dados. Uhum. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado onde você insere os seus dados. A maior dica é, se policie no que você está fazendo online. Uhum. Porque o online, muitas vezes, ele não é só para aquele ato. Uhum. E sim, você autoriza tacitamente, que sem você ter manifestado a sua vontade, a pessoa a ter os seus dados. Sim. Eu tive aula no meu primeiro semestre de faculdade de mídia ética. E a gente tava analisando vários episódios de Black Mirror também. Não sei se você já assistiu. E sempre quando tem essas coisas tecnológicas assim, eu me sinto em um episódio de Black Mirror. E eu acho que ele sempre falava assim, vocês estão com o celular aí no bolso? Porque o celular tá ouvindo vocês. Tipo assim, desliguem o celular. Nessa aula eu quero que vocês desliguem. Quanto foi o tempo maior, assim, que vocês ficaram sem celular? Então ele fazia sempre essa atividade com a gente. Eu não quero vocês conectados, não tragam notebook. Quem trazer vai sair da minha sala. Então, assim, ele queria essa coisa bem desconectada. Eu tenho muito esse medo com rede social. Uhum. Eu não tenho TikTok, eu não tenho Twitter, eu só tenho Instagram. Mas eu sempre tive esse medo desse avanço também. Eu sei que ele tá vindo. E eu até, quando eu sigo mães, assim, que elas têm até... Não Alexa, mas, tipo... essas babás eletrônicas, que eu acho que isso é uma coisa que eu não tive na minha infância, né? Eu acho que não teve também, que é um avanço maior. Mas eu tenho esse muito receio, porque já é um bebê e já começa a pegar todos esses dados também. Então eu tenho esse medo desse avanço também. Então, assim, é o que a gente deve pensar. Muitas das vezes, a gente preza pelo avanço tecnológico, mas sem estar preparado para ele. Para ele, Um exemplo, que também daria mais uma hora de podcast, o exemplo dos carros autônomos. São os carros, o grande empresário que hoje produz esses carros talvez seja o Elon Musk, que inclusive é o dono do Twitter hoje. Eles são os carros que praticamente dirigem sozinhos. Você põe como se fosse no Waze um destino e ele vai até esse destino. Como fica... Quando você atropela uma pessoa, você dirigindo, você é responsabilizado criminalmente. Como fica a responsabilidade de um carro que não tem ninguém atrás da condução? Como que fica? Então, assim, no Brasil hoje, se a gente tivesse esse carro, seria uma resposta difícil, seria uma pergunta de difícil resposta. Na Alemanha, por exemplo, para a BMW poder produzir esses carros e comercializá-los, eles tiveram que aceitar uma imposição do governo alemão que a responsabilidade civil seria objetiva. O que é isso? O seu carro, BMW, o seu carro atropelou um outro carro na rua, num cruzamento, o seu carro vai estar errado. Sim. Independentemente do que falarem. Se provarem que o outro carro cortou o cruzamento, o seu carro vai estar errado. Responsabilidade de reparo objetiva. Então, assim, dentro do direito civil, que é uma das subespécies, a gente tem a responsabilidade subjetiva, eu tenho que provar que o outro está errado. Responsabilidade objetiva, eu tenho que comprovar o dano. Por exemplo, quebrei a caneca, tenho que pagar. Eu não tenho que provar... a caneca caiu. Não importa. Eu quebrei a caneca, eu tenho que pagar a caneca. A BMW com os carros autônomos na Alemanha funciona dessa forma,
porque eles definiram. Nas outras partes do mundo, precisaria estudar cada país. O Brasil, para ser preciso, eu não sei. É uma das propostas de um futura tese de mestrado, dissertação de mestrado. Que legal. Mas, assim, é isso. Você precisa ter noção do quanto você está envolvendo a tecnologia na sua vida. Sim. Para você conseguir dimensionar o quanto você está se expondo. Mas eu acho que tem pais, assim, que já expõem a criança já desde cedo. Então, assim, tem essa coisa. Colocar essa babá eletrônica, por exemplo, compartilhar, fazer um perfil no Instagram pra criança e postar foto de criança. Então, eu acho que é uma coisa, assim... Quando eles crescem, eles podem, né? Até tirar tudo. Mas eu acho que já fica os seus dados lá. Já fica o dado do seu bebê. E esse bebê não teve a possibilidade de dizer pensar se não. ele queria. Exato. Sim. Porque ele só vai ter essa capacidade quando ele virar absolutamente capaz, quando tiver mais de 18 anos. Sim. Então, assim, mesmo adolescentes de 14 anos têm capacidade para ter uma rede social? Qual é a resposta dessa pergunta? Pro direito, não. Pro direito, só sob coordenação, porque abaixo de 16 anos são absolutamente incapazes. Sim. As pessoas. De 16 a 18, relativamente. Acima de 18, que é a maioridade. Então, assim, no direito a gente tem tanto cuidado com os jovens abaixo de 16 anos que a gente vê que os próprios pais ou as próprias pessoas não têm esse mesmo cuidado quando vão vivenciar. É verdade. Eu também divido dessa opinião que é a menor exposição. A menor exposição da sua vida particular. Se eu vier a ter um filho, eu não vou querer expô-lo nas redes sociais logo no início da sua vida. Depois, quando ele já estiver um pouco maior, tudo bem. Mas, assim, essa é uma decisão particular, que cada um pode ter a sua, respeito todas. Mas se eu pudesse orientar, eu orientaria por preservar a imagem da pessoa. Não colocar numa rede social que todo mundo pode ter acesso. Uma dúvida que me apareceu agora é... Tem, por exemplo, assim, um casal de famosos. E eles têm filhos. E eles são seguidos por paparazzi. Quando você tem filhos, assim, tem alguma ação, assim, que você pode fazer? Não sei se você sabe me responder isso. Mas pra não mostrar a criança... Porque eu sei que tem, por exemplo, a Gigi Hadid, que é uma modelo, que ela não queria que mostrasse a criança. E eu conheço um pouco desse mundo pop Desse por mundo... causa da minha namorada. Eu tive que me adaptar um pouco. Eu era um cara um pouco antigo, mas já fui no show do Harry Styles, agora eu vou no show da Taylor Swift. Então, assim, se eu falar e eu não souber, tudo bem. Mas se eu fingir que eu sei, tudo bem também. Porque eu tô um pouquinho não me sou estranho. Não, então. Mas sou estranho, mas não muito, assim. Não, mas o Gigi Hadid, então... mas ela é uma modelo, ela teve uma filha, assim, e ela não gosta dessa exposição. E algumas fotos que tiram dela, porque, né, tiraram, infelizmente não tem como, ela é seguida por paparazzi, mas desfocaram a carinha da menina. Só que eu não sei se tem uma ação pra ficar fora esses paparazzi também, porque eu sempre vejo eles seguindo, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer pra eles pararem de ficar no pé desses famosos? É que assim, teve um caso muito famoso aqui no Brasil, me foge agora o nome da atriz. Ela foi flagrada numa praia fazendo sexo. A partir desse momento, a proteção da imagem, ela teve uma diferenciação. O que é figura pública e quando essa figura pública pode ser exposta e quando essa figura pública está na sua intimidade. Essa é uma pergunta que também pende uma resposta. Na lei, a gente tem como posso dizer, autorizada a exposição de pessoas públicas por elas serem pessoas públicas, só que aí dentro da lei a gente tem uma complicação. Por exemplo, vamos supor que aqui do meu lado tivesse o LeBron James. Entrasse um paparazzo e tirasse uma foto do LeBron. Eu, do lado do LeBron, não sou famoso. Ele é. Eu vou ser divulgado em quase todos os jornais do mundo porque eu tô do lado do cara. Sim. Como fica o direito da minha personalidade? Então, assim, os direitos das personalidades... Esse rol de direitos se chama direito da personalidade. O direito da personalidade dos famosos, ele é um pouco mais expandido em razão dele ter uma personalidade pública. Ou seja, é do interesse coletivo o que essa pessoa faz no seu dia a dia. Os filhos deles pode ter assim, tem partes do direito que isso varia de países para países. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem algumas normas, que são algumas emendas que a gente fala, e dentro das emendas, cada estado se auto-organiza com as suas próprias normativas. Sim. O Brasil tem uma Constituição completamente diferente, que tem mais de 200 artigos e mais do que isso de emenda.
Então, o Brasil detalha exatamente o que pode e o que não pode no Brasil. Uhum. Os Estados Unidos basicamente deixa tudo mais liberado e aí vai pegando precedente, vai pegando, isso já aconteceu aqui, vamos julgar assim. Então, assim, a resposta para a sua pergunta vai variar da sociedade em que o famoso tiver inserido. Uhum. No Brasil, a gente tem o entendimento de que o famoso, ele pode ser exposto, desde que não violada a sua também intimidade. Uhum. Então, assim, vamos supor, a Gigi Hadid, Uhum. ela tá num shopping, podem tirar uma foto dela no shopping, porque ela tá num espaço público. Uhum. Agora, tirarem uma foto da Gigi Hadid, vamos supor que passe um drone, hoje em dia tem um drone. A pessoa coloca um drone dentro da casa dela, tira uma foto dela se trocando e joga na internet. Aí não pode. É a intimidade dela. Uhum. Tire uma foto, respondendo sua pergunta, do filho dela. O filho dela é um menor. O filho dela ainda não tem essa exposição igual a que ela tem. Uhum. Então, assim, a gente tem que prezar pelo interesse da criança. Então, assim, ao meu ver, deveria-se sim fazer uma diferenciação de quem é o famoso, primeiro ponto. Uhum. O famoso é a Gigi Hadid, não é o filho dela. Sim. O filho dela talvez tenha um interesse dos fãs dela, mas aí cabe a ela, Gigi Hadid, expor aos fãs. Sim. Não a sociedade ir atrás. Então, assim, essa é a minha opinião. Só que para te responder, eu precisaria saber em qual contexto, em qual sociedade ela tá, Entendi. estudar Uhum. como que é a normativa dessa sociedade. Entendi. Então, assim, mas em regra, o famoso, ele pode ser exposto, mas exposto dentro de uma normalidade em que ele está em um ambiente público. Uhum. Quando ele está em um ambiente privado, o direito à intimidade dele tem que ser respeitado. Entendi. E enquanto que, assim, a família do famoso pode ser considerada também famosa, mas ela tem uma proteção ainda maior dos direitos da personalidade. Entendi. Então, isso no Brasil. Eu precisaria saber a sociedade para estar conseguindo dar o diagnóstico, assim, para você. Não, entendi. É porque surgiu essa dúvida, assim, eu tava vendo a foto da filha dela, que tem até um Instagram que criaram pra filhos de celebridades. Então, eles postam fotos dos filhos das celebridades. Que eu escutei um podcast que as meninas estavam falando, e eu achei isso uma invasão de privacidade, sabe? Eu compartilhar a foto dos filhos da celebridade, sabe? Tem um Instagram só pra isso, assim. Então, são pessoas variadas. Então, é por isso que veio a pergunta, assim. Eu sempre quis saber se tinha alguma ação, alguma medida que a gente poderia fazer contra essas fotos de paparazzi. Não, assim, a ação, ela pode ser diferente uma da outra. Assim, você pode entrar com uma ação pedindo liminarmente, dependendo, o impedimento da divulgação das fotos, eventualmente. A proibição da circulação das filmagens. Entendi. Só que a grande dificuldade é que eu te falei, uma vez na internet, sempre como você vai conter? O que você pode cobrar é das páginas, por exemplo, do Google, que não direcione links que levam a essas fotos. Mas, assim, vamos dizer assim, no submundo da internet, elas sempre vão estar a partir de uma vez expostas. Sim. Até esse é o perigo da tecnologia, entendeu? Que péssimo. Eu queria muito te perguntar, assim, fugindo do assunto de direito, do Pedro de direito, mas o Pedro agora como pessoa. Queria muito saber de você, assim, sobre a sua adolescência. Como é que foi essa fase pra você? Olha, eu acho que foi uma fase em que eu aproveitei bastante. Eu gostei bastante de ter vivenciado ela numa cidade interiorana que eu cresci aqui em Itápolis, por conta de que isso fez com que eu tivesse um núcleo de amigos, o que fazer, o que poder estar fazendo no meu tempo livre, muito maior do que se eu tivesse crescido num condomínio, por exemplo, tivesse crescido num ambiente mais fechado, um ambiente que eu não tivesse a possibilidade de estar brincando no dia a dia, assim, de estar fazendo algo no dia a dia. Então, assim, a minha adolescência foi basicamente jogar futebol, jogar tênis, estudar pouco, pra ser sincero. Você estudou pouco, então? Assim, até o terceiro colegial, sim. Eu brinco com a minha namorada que eu virei nerd no primeiro ano de faculdade. Porque, assim, eu era uma pessoa que estudava, mas eu não fui, durante a minha adolescência, uma pessoa que era dedicada aos estudos tal qual eu sou hoje. Eu vejo que, assim, hoje eu tenho um compromisso com os estudos, que é algo que provavelmente vai me perseguir até o final da minha vida.
Eu até tenho uma autocrítica que é não saber tirar um tempo livre depois que eu acabo um estudo. Eu fiz 2 pós-graduações, já comecei a terceira, estou num grupo de estudo, estou estudando direito esportivo, a hora que eu vejo eu não tenho tempo. Sim. Então, assim, essa é até uma autocrítica para mim hoje. Eu vejo que eu aproveitei muito a minha adolescência para brincar, para me divertir, para jogar bola, para fazer tudo que um adolescente assim pode aproveitar. Então eu vejo que foi eu cresci num ambiente que não me pressionou. Entendi. Eu acredito que essa talvez tenha sido a maior riqueza da minha adolescência, a ausência de pressão, porque eu pude aproveitar bastante até os 17 anos. Entendi. A partir dos 17 anos eu comecei a trabalhar e aí, assim, eu vejo que eu tô há quase 10 anos trabalhando. Então, se eu tivesse que dar um conselho, claro que se o seu foco é um vestibular, tá passando numa faculdade um pouquinho mais difícil, você vai ter que ter uma rotina de estudo, você vai ter que se dedicar. Só que não investe tanta pressão no momento pré-universidade, porque a pressão de verdade é quando você tiver que começar a pagar conta, a pressão de verdade é quando você tiver que correr atrás de resolver problemas, de trabalhar no dia a dia. Uhum. Então, assim, a grande pressão da vida é trabalhar. Uhum. E trabalhar por N motivos. Pode ser porque você não tem dinheiro, pode ser porque você quer ter dinheiro, pode ser porque você quer fazer alguma coisa. Enfim, eu acredito que a minha adolescência, a maior riqueza foi não ter tido pressão. E eu não julgo a ausência de estudos exacerbada, ou seja, o pouco estudo que eu tive na minha adolescência, Como algo negativo. como algo negativo. Uhum. Eu acho que, assim, eu tive até professores durante a adolescência que apontaram pra mim e falaram, nossa, você quer direito, você não lê? Como você quer Nossa. direito se você não lê tanto? Aí eu falei, pera, mas eu não leio aqui, você vai ver quando eu entrar na faculdade. Sim. E aí, assim, tipo, entrei na faculdade, comecei a rachar, passei na OAB direto, passei na segunda fase direto. Então, assim, é muito do que você tem como objetivo. O meu objetivo na minha adolescência era curtir minha adolescência. Sim. Eu acho que o seu objetivo na adolescência não pode ser o objetivo dos seus pais. Uhum. Você tem que, apesar da pouca idade, saber diferenciar o que você quer pra você e o que os seus pais querem pra você. Sim. Eu acho que é esse o principal recado. Eu acho que isso é o que tem que acontecer mesmo. Você acha que você amadureceu mais esse processo também? Na adolescência ou na graduação? Na adolescência. Eu sinto que não. Você amadureceu mais na Pra faculdade? ser sincero, sim. Eu sinto que eu não era maduro na minha adolescência. Eu era uma pessoa que... o Pedro de hoje julgaria algumas ações do Pedro da adolescência, assim, provavelmente, sabe? Sabe isso que eu falei de cancelar as pessoas? Talvez eu me Ai, cancelaria meu se Deus. eu visse as coisas que eu fazia na adolescência. Mas eu não vejo isso como negativo. Eu acho que, assim, a gente está num constante processo de aprendizado, a gente está num constante processo de amadurecimento. O que eu acho que a gente sempre tem que fazer é igual quando eu falei da minha peça. A minha peça do primeiro ano de faculdade não estaria tão boa quanto a que está hoje. Uhum. O resultado você vê o que você tinha à época e você vê um ano à frente. Um ano à frente, você está mais maduro do que você estava à época? Uhum. Sim, então tudo bem. O Pedro da 8ª série estava mais maduro do que na 7ª? Beleza. O que não pode é você regredir. Uhum. Você passar o tempo e você vê que você está se tornando uma pessoa cada vez mais fútil. Uhum. O que você tem que fazer é o oposto. Você vê que você está numa escala gradativa e que você vem se tornando uma pessoa mais madura. Uhum. E eu vejo que, assim, o primeiro ano morar fora foi muito importante para mim, de verdade. Se eu não tivesse tido essa experiência, eu creio que eu não teria amadurecido para estar resolvendo as coisas sem a dependência psicológica de outra pessoa estar fazendo isso por mim. Eu vejo que eu tinha isso até o meu 3º colegial na imagem do meu pai. Uhum. Meu Deus, acontecia alguma coisa no meu pai. E eu só fui crescer quando eu deixei de ter essa dependência psicológica de ter alguém resolvendo as coisas por Esses mim. problemas, Então eu vejo que, assim, foi uma transição rápida. Eu vejo que eu amadureci muito rápido em um ano, nesse de 17 aos 18 anos. E que a partir daí foi mesmo... A minha transição da adolescência foi um pouco mais tardia, talvez. Eu vejo que foi dos 18 aos 19 anos que começou essa transição. Mas quando eu entrei na faculdade mesmo. Assim, Eu acho que pra menina, ela amadurece muito mais cedo. Eu acho que a acho gente sim. tem mais... Você também acha? Uhum. A gente tem, eu acho que, muito mais cobrança também.
por exemplo, virar a mocinha. Já carrega essa coisa da gente já ser uma mulher já nova. Tipo, 12 anos já é uma mulher. E lidar com coisas também, eu acho. Tipo, coisas de casa, que as pessoas falam, isso é coisa de menina lidar. Então, eu acho que a gente tem esse amadurecimento maior também. Então, eu achei legal você também falar que concorda com isso. Concordo, porque assim, eu tenho uma prima que chama Clara e eu tenho uma outra prima que chama Malu. A Clara tem 15, a Malu acho que tá com 7 anos agora. A Clara com 15 anos tem muita coisa que ela fala que eu não tenho talvez a maturidade hoje. Então assim, a maturidade, por exemplo, de sentar e estudar o contexto social, por exemplo, ela quer ser atleta de natação. Que legal. Ela estuda tudo sobre natação com 15 anos. Eu não fazia isso. Então eu consigo ter como parâmetro ver a minha prima com 15 anos fazendo coisas que eu passei a fazer na graduação. Por exemplo, eu gosto muito da história do Palmeiras. O que eu fazia no máximo era saber o que tinha acontecido. Fui estudar mesmo na faculdade. Então, tipo assim, eu vejo que os homens acabam amadurecendo muito mais tardiamente do que as mulheres. Que as mulheres, né? Eu acho também. Gente, eu